Sejam todos muito bem-vindos, aqui conosco aqui pelo nosso segundo dia. Estou aceitando o pessoal que está entrando, né? Nosso amigo Silmar também está participando hoje, mas acredita? O Silmar é o cara da inteligência artificial da Prospera. Silmar, Entende, Silmar? ainda não está ouvindo a gente ainda, o pessoal está começando a se posicionar. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui dando a entrada de todo mundo aqui. Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Maurício, boa noite, pessoal, beleza? bem-vindo. Maurício Rincal, Tudo bem, Maurício? beleza? Não repara a bagunça não, viu? Isso. Meio improvisado aqui. Isso que é legal. Vamos que vamos. Queria falar primeiramente boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Não. Tá? Marcelo, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Maurício, boa noite. Carlos Matos, Miguel, André, Deise, Edgar, Carlos, Leandrão, Lucas, Miguel, Rafael, Silmar, Adriele, Alessandro, Alessandra, Júlio César, sejam todos muito bem-vindos aqui. Nosso segundo dia, né? Ontem eu estava problema na minha câmera. Para quem não conhece, sou eu, Luiz Fernando. Tem que dar para aparecer o treino. Beleza? Estou terminando de liberar o pessoal. Mais 2 minutinhos para a gente começar nosso bate-papo aqui, junto com vocês, tá? Fala, Luiz. Fala, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Ô, Leandrão, meu jovem amigo, tudo bem com você? Professor aqui da Prospera. Tudo. Seja muito bem-vindo. Luiz, só para saber, tá conseguindo me ouvir bem, cara? Consigo te ouvir bem. Tá um chiadinho atrás, mas a gente está te ouvindo. Ah, beleza. É que eu tô com o piquinão aqui, escalado pro turno da noite. tô com o fone Bluetooth aqui, qualquer coisa eu tô ouvindo vocês aqui no ponto eletrônico. Beleza, meu amigo. Entrando aqui também, Marcelo Brits entrando, o Wellington está entrando, o Franz, a máquina, o gigante está entrando aqui também. Fala, galera. Preto. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Wellington, seja muito bem-vindo. Marcelo, seja bem-vindo. Kaká, seja muito bem-vindo. Juninho Pereira entrando aqui também. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho 4 mais minutinhos só para poder dar tempo para o pessoal estar entrando aqui ainda, né? A gente poder fazer nossos trabalhos de apresentação para vocês. E aí, França, como é que foi o dia de hoje? O dia de hoje foi muito bom. 9:10 meta batida. 9:10 de meta batida, cara. Você é doido, hein? Você é doido. Aqui também foi tudo de bom. Tivemos positivos o dia de hoje, mas um dia, graças a Deus, positivo. Maria. Mais um dia. Eu falo que logo a gente consegue bater as metas de... Vamos lá, 5 dígitos diário. Logo a gente chega nos 5 dígitos diário. Por enquanto, 4 dígitos no dia tá bom. Logo vai ser 5 diário. Meta de vida, em 5 diário. Em 5 na diária é meta. Beleza, 8 e 5, sejam todos muito bem-vindos. O que nós vamos falar hoje aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente lida com as operações, como é que a gente chega tudo isso. Tá bom? Vou dando uma olhadinha no pessoal aqui, para poder ficar um pouquinho mais fácil. Né? A gente vai abrir para todos falarem, ficarem à vontade daqui a pouco. Tá? Bom, vamos começar aqui então o nosso bate-papo.
Denilson, você quer abrir o seu microfone ou você está querendo ouvir a gente? Beleza. Nossa, bastante gente chegando, hein? Bastante gente chegando aqui. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou responsável técnico aqui da Prospera. E hoje a gente está falando do Zero ao Trade aqui. E comigo, tocando essa parte aqui, nessa mesa, está o Marcelo Campi. Boa noite, Marcelo. Tudo bem com você? Fala, Luizão, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo perfeitamente. Boa noite, gente. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma noite de Zero ao Trade da Prospera. Dessa vez a gente está fazendo um pouquinho diferente. Nós estamos fazendo pelo Zoom, assim, tem um termo que a gente chama no mercado que é de petit comitê, ou seja, é um pequeno grupo aqui que a gente está fazendo para dar a chance para vocês interagirem conosco. Então, sejam muito bem-vindos, galera. A gente vai procurar fazer um evento muito bacana, muito legal. Tem vários traders da Prospera aqui de altíssimo nível. Não é aquele evento que você ouve só uma pessoa que se julga ser a autoridade. Não. Aqui, ô Luiz, eu não sei onde eu estou aqui aparecendo para a galera. Ah, tá. Estou logo embaixo de você, né? Beleza. Só para ver se o meu cabelo está despenteado. As brincadeiras da parte, não é um trader só, não. Aqui tem vários traders que a gente trouxe da Prospera para contribuir, para falar, para fazer uma troca de ideia bem legal com todo mundo aqui, tá bom, galera? Então, vamos começar, vai ser um papo bem legal. E se você tem um amigo aí, compartilha com a galera, chama ele para vir para essa conversa também, tá bom? Pode compartilhar, não tem problema. No nosso grupo do Zero ao Trade tem um link. Vamos passar, viu, Rafaela? Passa para os nossos outros grupos também, o link do Zoom, e vamos que vamos, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Trans, você me escuta? Pessoal, vocês estão... Ouço, Luiz. Sim, Eu ouço. Luiz. Tá, Tudo beleza. certo. Aqui, pessoal, aqui o Álvaro está falando que não está ouvindo, o Denilson pessoal está falando que não está ouvindo. Estou escutando aqui alto e claro. Perfeito. Eu acho que o Zoom você tem que calibrar ele para poder liberar o áudio, né? Mas, beleza. Então, tudo aqui agora. Então, vamos lá, Marcelão. Seguindo aqui, peço perdão aí ter atrapalhado. Marcelo, já que eu estou aqui conversando com você, eu queria saber uma coisa, Marcelo. Como, Marcelo, opera? Explica para mim. Como é que opera índice, como é que opera dólar? É isso aí, meu jovem. Gente, nessa noite de hoje, galerinha, eu só peço para vocês manterem o microfone fechado. Em alguns momentos, nós vamos pedir para abrir, vocês vão interagir. Então, por gentileza, para a gente fazer uma boa conversa aqui, não atrapalhar os demais, vamos manter fechado, tá bom? Aqui é pelo Zoom, é diferente de YouTube. Tudo que vocês falam, se tiver o microfone aberto, passa para todo mundo, né? Aqui é bem diferente de YouTube. Galera, então vamos lá. Aqui, nós vamos começar a mostrar para vocês. Ô, Luiz, fica ligado para você zerar o microfone da galera aí, tá? Se percebeu algum ruído. Nós vamos falar para vocês como que a gente opera, galera, aqui na Prospera. Gente, se vocês não viram a aula de ontem, por favor, está no YouTube. Depois, vão na aula de ontem. Só recapitulando um pouquinho, na aula de ontem, a gente falou que todo mundo tem as dificuldades. Eu tive, o esteve, vários traders aqui também teve a dificuldade. Aquela velha dificuldade que você tem. A gente também teve. Perde, ganha, perde. Ganha, perde. Muito difícil chegar na consistência. Ontem, nós falamos a mentalidade vencedora, que o PDCA foi a nossa chave para a gente. Marcelo, mutou seu microfone. Muito mais tem raciocínio, mas o Thales... Agora abriu, sei lá, foi meio sozinho.
Gaspar aqui, o Gasparzinho. Bom, seguindo aqui, galera, então, ontem nós falamos de mentalidade vencedora de PDCA. Mas, cara, claro que o PDCA é o nosso bem mais valioso aqui na Prospera. É isso que vai colocar você na consistência. Mas você deve estar se perguntando, cara, mas esses caras operam como? Eu quero ver a tela deles operando. Eu quero ver como eles operam dólar, como eles operam índice, como eles operam, como eles boletam. O que eles fazem? Então, galera, se preparem para a jornada. Você está preparado? Se preparem para a jornada. Nós vamos mostrar para vocês como a gente opera de fato, para valer. Nós vamos mostrar aqui agora como que a gente opera, tá bom? A gente tem, primeira coisa, galerinha, agora eu vou falar bastante coisa técnica. Se você não operou, cara, se situa com alguns termos, nós vamos estar aqui para ajudar vocês. Lembra dos 5 níveis do trade? Qual nível você está? No mais básico, começando agora, na fase do empata, na fase do ganha-ganha, não tem confiança, ou já está na excelência, já está no top, já está na consistência? Não importa. Seja qual for o seu nível, do 1 ao 5, vai servir para você. Se você nunca operou, se liga nisso, que você vai entender, depois a gente vai caminhar com você com uma jornada para a gente poder fazer isso junto, tá bom? Vamos aqui, galera, ó. Ô Luiz, só não esquece do grupo do Telegram, tá? Eu estou vendo a Rafa mandando as coisas aqui. Bom, vamos lá. Vamos separar bem os dois ativos, galera. A gente opera dólar e a gente opera índice. Aqui na Prospera a gente separa muito bem os dois ativos. Operar índice é completamente diferente de operar dólar. Vocês vão ver aqui. Marcelo, mas eu opero de um jeito só. Não estou aqui para criticar o seu jeito. Estou aqui para mostrar o nosso jeito. Estou aqui para mostrar um jeito que você vai chegar na consistência que dá muito resultado. Se você quiser parar para ouvir e realmente refletir, você vai ver que faz muito sentido isso. Faz sentido muito para a gente, e não é só para o Marcelo, para o Luiz, é para uma comunidade toda, que vai fazer sentido para você. Então, vamos lá. Primeiro, lembra daquele quadrante de ontem que a gente colocou? O que é mais fácil, Marcelo, o que dá mais dinheiro? O que é mais fácil, o que dá mais dinheiro para a gente é o índice, é o mini índice. Então, vou começar por ele. Vou explicar um pouquinho o índice, como a gente opera, tá bom? Vamos lá. O índice, gente, todos os ativos da Bolsa, eles têm derivações. O índice, ele deriva do índice à vista, do índice Bovespa à vista, que se deriva das ações. Então, tem muita variável numa amostra. Então, assim, do ponto de vista de estatística, galera, preste atenção nisso, isso é forte. Do ponto de vista de estatística, quanto mais variável dentro de uma amostra, mais ela respeita padrões do passado. Padrões do passado, termo técnico, chama factais. Então, o índice respeita padrões do passado, sim. Tá bom? E aí, para complementar o jeito que a gente opera índice, nós temos que colocar padrões do passado e levar em conta volume, pelas médias ponderadas que a gente usa. Mais uma dica aí, independente do seu nível. Você usa média exponencial? Você usa média aritmética? Rasga, deleta, joga fora, esquece. Tira isso do seu trade system, por favor. Quer uma dica? Rasga isso. Por que, Marcelo? E a exponencial é pior ainda do que a aritmética. A exponencial, ela traz uma matemática lá que não é da Bolsa. A Bolsa só dá 2 informações para você. Guarda isso, falei muito ontem, que é volume e preço. Então, usem médias ponderadas pelo volume. Rasguem. Tira do seu trade system exponencial e aritmético, se você quer ser consistente. Tá bom? Então, o índice, a gente usa padrões do passado que se repete com volumes. E no dólar, Marcelo? Dólar a gente opera com metajogo, tempo read, a gente acompanha player. Por que no índice não e no dólar sim?
O dólar, gente, o dólar, ele é um ativo independente. Quem opera dólar? Eu opero, um monte de gente opera, mas quem realmente bota volume no dólar são os bancos. Você tem que entender, a dinâmica dos bancos para poder ir bem. Se você entender a dinâmica dos bancos, você vai conseguir ir muito bem. Para entender a dinâmica do banco, você tem que fazer um metajogo, você tem que fazer um tape read, você tem que entender desses conceitos para poder realmente se dar bem nisso, tá bom? E tudo isso a gente cruza com poder de notícia, galera, que é o PDCA. Então, vocês vão entender. Vou passar mais um pouquinho aqui para vocês conseguirem entender o que a gente está falando, tá bom? Pode passar, Luizão. Galerinha, então a gente falou como a gente opera índice, que é gráfico atemporal, que é gráfico de renda, com médias ponderadas. E o dólar a gente opera através do tape reading. Tudo isso, independente da forma que a gente vai operar, do método, da forma de entrada, tem isso aqui que eu vou falar agora. Esse aqui é um dos slides mais importantes desse bate-papo de hoje. Você tem que testar a viabilidade do seu setup. Marcelo, mas como eu testo? Você deve ter um setup, você entra do além. A gente não. Aqui na Prospera, a gente sabe exatamente o ponto de entrada, o ponto de saída e a probabilidade daquilo dar certo ou não. E o que é isso que eu estou falando? É risco, retorno e probabilidade. O que é o risco? É o tamanho do stop. Se você quer ser consistente, você tem que botar stop. Se você quer ser consistente, nunca faça preço médio. Se você quer ser consistente, você tem que cruzar o stop com o seu bolso, para ver se você está disposto a perder aquilo, se você tem o capital para perder. Então, isso é risco. Retorno, olha o tamanho do gain. E a probabilidade é o percentual histórico do seu setup. Aqui na Prospera, a gente tem no índice 3 setups vencedores, que é o 11R, 21R e o 31R, que nós chamamos. O Luiz, a galera toda aqui sabe exatamente o percentual de acerto de cada setup. Então, olha que legal. A gente busca, na Prospera no 11R, se eu não estiver enganado, né, Luiz? O Luiz, que é um cara técnico aqui, a gente busca 100 pontos no 11R, porque o 11R, ele é curtinho, para fazer várias entradas. A gente busca 100 e se protege com 100. Se a gente busca 100 e se protege com 100, a probabilidade para você ganhar dinheiro tem que ser acima de 50%. É simples a matemática. Agora, no 21R, a gente busca 250 pontos, né, Luiz? E o stop, geralmente a gente acompanha o high e low, que deve estar perto de 300, 350 pontos, às vezes menor. Ele é um pouco mais longo, o risco, do que a entrada. Então, a probabilidade tem que ser muito maior que 50%, como é. No 21R, nós temos um percentual de acerto histórico. Luiz, me atualize, que está em quanto? 74%. 74% das vezes que a gente entra no setup 21R, a gente acerta. Vamos falar 70%. De cada 10 vezes, a gente acerta 7 e erra 3. Acerta 7 e erra 3. Então, gente, a gente consegue ter um stop um pouquinho maior do que o gain, do que o retorno. Tem que fazer a conta, mas a gente consegue. Então, vamos pegar uma conta para vocês entenderem a conta. Imagina assim, no dólar agora. A gente vai fazer 10 tentativas. A gente vai colocar um stop com 5 pontos, sempre 5 pontos. A gente vai tentar buscar 9 pontos. Tem uma probabilidade de 60% de dar certo. Isso vai dar dinheiro ou não? É simples, a conta está aí. Ó. Vai dar R$340 se você operar com contrato. Ou R$3.400 se você operar com 10. Ou 34 mil se for com 100. Mostra que é viável. Marcelo, a probabilidade pode cair um pouquinho, né? Porque está bem vencedor do risco-retorno. Pode. Você pode operar até um pouquinho menos do que 50%, porque ele ainda sai no lucro.
Mas você, gente, tem que fazer esse teste. Meu setup é viável? Pensa em amostra de 10 tiros. Passou por esse teste, aí você implanta e opera desse jeito. É isso que a gente faz na Prospera, seja no Isso aí. tempo reading do dólar, ou seja com probabilidade no índice. É isso, Luizão? É isso aí. Eu queria perguntar para o Franz, que está aqui na minha tela, já está aparecendo. O Franz, essa situação de amostragem, de backtest, o que muda para você no seu operacional, Franz? Cara, dá muita confiança. É muita confiança. Você não entra nervoso, ele te dá toda. Como é que eu vou dizer? Você trabalha com análise probabilística, né? Então você entra confiante naquilo que você está fazendo, né? E você vai analisando isso e botando no teu PDCA, claro, né? Boa. É isso Bacana. mesmo, né? A construção do PDCA ele se passa principalmente na parte aí da gente conseguir entender o que é um risco retorno de probabilidade, né? Independente do setup que você execute, né? Então você pode reparar que às vezes no caso a gente não está falando exatamente de um setup, a gente está falando de uma forma tipo assim, uma situação onde é que a gente leva em consideração toda a parte histórica da situação mesmo, daquele operacional, né? Então ele não está só elencado a um setup ou outro setup. Às vezes eu diria assim, quase a filosofia operacional, digamos assim, né? Na verdade, eu entendo o que você está falando disso. Uma operação só não diz muito. Você tem que pensar em amostra, em probabilidade. Você tem que entender a teoria dos números. Isso aqui é estatística pura. Se você entender isso, colocar no seu PDCA, levando em conta isso, e seguir exatamente o teu setup, se você testou isso, não tem jeito de você sair no negativo na semana do mês. Eu afirmo, não tem. Quem faz as grandes M's, bobagens, somos nós mesmos, galera. A estatística não mente, é simples assim. Acredite. É Pessoal, simples tem alguma assim. dúvida? Pode passar, Luizão. Pessoal, Beleza, tem alguma pergunta aí, dúvida Luizão. sobre esse assunto? Né? Pessoal, aqui eu tenho uma pergunta aqui interessante, eu queria responder agora. E Miguel pergunta quanto tempo é indicado operar na conta demo. Isso é uma pergunta interessante. Bom, vamos falar um pouquinho disso mais para Pode frente, falar, Luizão. Luiz. Vamos terminar o raciocínio, a gente explica isso um pouquinho mais para frente, pode ser? Pode, eu queria saber se tem mais alguém com alguma pergunta, Marcelo, nesse momento, para a gente poder ouvir também o pessoal, aproveitar esse workshop para a gente poder criar essa ideia. Alguém chamou aqui? Cara, o pessoal quiser tiver alguma pergunta para poder fazer, ficou em dúvida de alguma coisa, estou à disposição. Fala, Selimar Anjos, pode abrir o microfone e faça pergunta. Se tiver a possibilidade de abrir o microfone. Ou se não, digita no chat, viu, Luiz, Selimar? Não Luiz, tem boa problema. noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite para vocês. Opa, Eu sou aqui de Criciúma, tem a Prospera aqui em Criciúma. Sim. bacana. Eu já venho no mercado já há algum tempo, estudando, né, vários outros cursos, e só queria agregar alguma coisa aí, pessoal, aí, porque é assim, esse tempo que eu venho estudando o mercado e observando, o mercado, para mim, o tempo que eu venho observando, ele é uma ação de compra e venda. Se você comprou muito, você chegou num topo, você tem que vender. O mercado ele sempre corrige aquele movimento de alta. Se ele teve um movimento que nem o índice hoje, né? O índice ele teve um movimento muito de alta uns dias atrás aqui, e eu acredito que ele vai corrigir todo aquele movimento de alta pagando, que são os big plays, né? Teve um movimento muito alto lá de 3.000, 4.000 pontos, e ele vai pagar aquilo ali. E a confluência entre o índice e o dólar, né? Porque quando o dólar está subindo, o índice está baixando, né? Não é 100%, mas geralmente isso acontece. Tanto que eu fiz uma análise hoje e realmente a maioria das vezes bate ali. Então, vamos lá, deixa comigo agora. Ô, Luizão,
Beleza. Ô, Selimar, assim, me perdoe, cara, não, é a oportunidade aqui agora da gente falar um pouquinho da forma que a gente opera, tá bom? Depois você chama a gente no privado que a gente tira essa dúvida, a gente comenta os seus pontos, não tem problema nenhum, mas você tem razão no que você falou, sim. Mas vamos deixar um pouquinho para o final para a gente comentar isso, pode ser? Porque a gente tem bastante coisa aí para a gente poder seguir. Quem quiser tiver mais dúvidas, por favor, coloque no chat, Luiz, e a gente vai lendo os pontos lá. Eu acho que assim fica mais produtivo, tá bom? Vamos embora, Luizão, pode passar aí o próximo. Pessoal, assim, alguém tem mais alguma dúvida focado nesse slide de análise dos setups, viabilidade dos setups, do slide anterior? Se você tiver dúvida nisso, coloca lá no chat. No final da conversa, a gente vai tirar isso para você, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Gente, um ponto que eu queria falar assim, ó, que a gente opera aqui na Prospera, a gente opera pelo não, a gente não opera pelo gráfico de Kendo, a gente opera pelo gráfico de Renko. Marcelo, mas qual que é a diferença do gráfico de Kendo para o gráfico de Renko? Eu vou explicar. Vou explicar. O gráfico de Kendo, gente, ele é assim, ele fecha... Ô, Luiz, me ajuda aqui com o professor. Ele fecha a cada período de tempo. No caso do day trade, a gente aconselha você operar em 5 minutos. Então, cada Kendo disso que o Luiz está mostrando é um período de 5 minutos. Então, ele abre e fecha, ele abre e fecha. Quando está vermelho aqui, durante aqueles 5 minutos o preço está caindo simplificadamente, e quando está verde, o preço está subindo simplificadamente. Ok? Marcelo, vocês operam por gráfico de Kendo? Não. Às vezes, para fazer little box, mas a grande maioria das nossas operações é pelo gráfico de Renko, que é esse gráfico aqui embaixo. Olha aí. No gráfico de Renko, não é o tempo que é um fator de decisão do fechamento do box. Sabiam disso? E sim, é o tamanho do ponto que ele variou, é o tamanho do Renko. Renko em japonês é o tamanho do quadradinho do tijolo. Então, assim, lembra que eu falei que a gente combina volume com a variação dos preços? Então, isso fica muito mais assertivo no índice, no gráfico de Renko. Então, aqui na Prospera, a gente usa esse gráfico aqui. Lembra que toda hora eu estou falando, aqui na Prospera a gente tem 3 setups, né, Luiz? Que é o 11R, o 21R e o 31R. É o tamanho desses Renkos. Quanto maior o Renko, mais a tendência de ele buscar movimentos maiores. Quanto menor, você vai tentar dar pequenas pinceladas, pequenos scalps no mercado. É assim que a gente opera gráfico de índice usando os gráficos de Renko. Pode passar, Luizão, por gentileza. Se alguém tem alguma dúvida nisso, escreve lá no chat, em relação a esse slide, tá bom? Gráfico de Kendo e gráfico de Renko. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma paradinha para tirar as dúvidas, beleza? Mas escrevam lá a dúvida. Ô, Selimar, nós vamos tirar. Só escreve para a gente não se perder. Escreve lá a tua dúvida aí e a gente vai te responder sim, tá bom? Vamos lá. Gente, eu quero colocar um ponto aqui agora que a gente gosta muito também, que é a gente tem sempre que pensar em operar simples, tá? É muito comum a gente conversa com muitos traders, é muito comum, cara. Tem um rapaz aqui do interior de São Paulo, Rio Preto. O nome dele é Bruno, mas eu não vou falar o sobrenome, enfim, vai que tem alguém aí que conhece ele, Luiz conhece bem. Rapaz, você começa a conversar com ele, ele sabe tudo. Tudo. Mas ele não consegue ganhar dinheiro. Então, lembra de uma coisa que eu falei ontem, galera? Lembra de uma coisa que eu falei ontem? Lembre disso. Qual o principal desafio
Qual o principal desafio de um trader? É ganhar mais do que perde num determinado espaço de tempo. Não é mostrar que sabe. O que tem mais por aí é trader querendo mostrar que sabe. Para mim, não sabe. Consegue ter consistência, consegue ganhar dinheiro, consegue mostrar um relatório de performance consistente. É esse que é o valor. Consegue ganhar mais do que perde num determinado espaço de tempo. É esse o valor de um trade. Então, assim, vou mostrar uma coisa muito simples. Se você fizer isso que eu vou mostrar aqui agora, com a simplicidade que eu vou mostrar aqui agora, cruzando aquele risco, retorno e probabilidade que eu falei antes, e colocando no PDCA, você vai ganhar dinheiro. Com isso aqui agora. Gente, tem um indicador chamado IFR. Luizão, mostra para a galera, por gentileza. IFR. Se você for lá no... Fala, Rafael. Ei, nosso novo franqueado aí do Sul. Fala, Rafa. Seja bem-vindo, tá? Se você for na sua ferramenta lá do Profit ou do Meta, todas as ferramentas, você vai identificar esse IFR, que é Índice de Força Relativa. Qualquer uma tem. A gente costuma colocar aqui embaixo. Repare aqui, Luizão, nessa seta branca aqui de baixo. Tá bom? Nessa seta aqui de baixo, repare, Luizão vai mostrar aqui agora. Vocês estão vendo essa linha dos 70%? Mostra aqui, Luizão. 70%. Luizão está colocando aí na tela. Essa linha dos 70%, a gente acredita que toda vez que o preço está para cima dela, o que está acontecendo, galera? O preço, os compradores, eles estão assim torcendo o nariz. Vamos colocar uma linguagem popular? Os compradores estão torcendo o nariz. Falou, caramba, velho, eu vou continuar comprando, mas não está caro demais esse trem, não, sou. O mercado é assim, qualquer lugar do mundo, seja de carro, de laranja, de abacaxi, ou de dólar, ou de índice. Será que não está caro, não, sou? Olha lá. Por isso que o termo técnico disso, dessa expressão, desse pensamento dos operadores de mercado é sobrevendido. Então, assim, toda vez que o preço vai para cima dos 70%, Marcelo, se ele chegar para cima dos 70%, eu vou vender? Não. Mas ele está sobrevendido? Sim. Mas eu vou vender? Não. Calma. Você vai vender a hora que os caras começarem a vender. Você vai surfar na onda. Primeiro, outra lei. Anota aí, isso é forte. Isso é muito forte. Anotem aí. Você tem que surfar na onda. Você tem que surfar na onda do mercado. Não adivinhar a que horas que ele vai virar só porque ele está caro. Cara, tem coisa que está cara e continua subindo para cacete. Você vai pegar carona na volta. E como que eu pego carona na volta, Marcelo? Simplesmente fazendo isso. Ó. Passou 70%, ele começou a voltar, ele embicou de novo para 70%. É aí que você vai entrar. Quando ele voltar os 70%, é aí que você vai vender. E olha o que aconteceu ali em cima, o Luiz vai mostrar. Olha a queda que aconteceu. Marcelo, mas é sempre assim? Claro que não. Senão eu estava milionário, multimilionário. Não só eu, quem operasse isso. Mas se você pegar e cruzar essa simplicidade aqui, na análise do setup que eu mostrei antes, você vai testar o percentual de acerto que tem isso e você vai ver se o seu setup é viável. Se for, opera só isso, que você vai sair vencedor na semana e no mês, se você colocar isso no PDCA. Marcelo, é simples assim? É. Se você tiver disciplina. Agora estão me perguntando assim, Marcelo, mas qual o percentual de acerto que tem isso? Não sei. Treina. Você veja, através do back in test, eu mostrei como que faz. Mas eu asseguro que tem mais de 60%, 70% de acerto. Pode acreditar. Luizão, estou falando bobagem, porque afinal de contas você que é o cara, mano. Eu não sou o cara, não, sou uma pessoa que está tentando ser o cara. Mas vamos lá.
Isso é fato. A gente tem que entender quando o preço está sobrecomprado. Qualquer produto que você for trabalhar na sua vida, digamos assim, eu vou comprar uma Coca-Cola, se eu gosto de usar até dentro dos treinamentos, eu vou comprar uma Coca-Cola dentro de um depósito que vende atacado. Quanto que você vai pagar em média uma garrafa de Coca-Cola 2 litros? R$ 7. Beleza. Você já sabe que está barato? Ou seja, é como se o preço estivesse na base 30 do EPR. Bom de comprar. Vamos comprar. E digamos que você chega a algum lugar onde é que você pode vender algum produto que você tem ali à disposição, tipo a Coca-Cola mesmo, por R$ 12,50. Por que você não vai vender nessa região? Porque o preço nesse momento está sobrecomprado. Quando o preço ele estica demais uma região, vamos falar assim, uma amostra, ele sai muito fora, ele tende a regressar, ele tende a subir e depois voltar. Quando o preço está muito barato, lógico, levando em consideração alguns valores no geral, a gente tem um pouco ponto de compra. Então, quando o preço está sobre a região de 70, a gente está falando que está sobrecomprado, não tem interesse em compra. Quando o preço está abaixo de 30, ele está sobrevendido, o interesse meu é de comprar naquele momento. Então, é assim que se amostra, principalmente a região de IFR. Para você fazer uma análise disso, você tem que pegar uma situação parecida a essa e ver toda vez que acontece. Quando ele rompe 70, ele volta. Quantas vezes essa operação ela pode dar certo e quantas vezes ela pode dar errado? Começa por aí a nossa análise, né, técnica usando o backtest. Correto? Ô, Luiz, Beleza? muito Vamos para o bom. próximo? Galerinha, a gente tira as dúvidas daqui a pouquinho, não se aflijam, tá? Nós vamos passar ponto a ponto, nós vamos tirar a dúvida. Importante vocês escreverem lá que nós vamos, no fim, tirar as dúvidas. Vocês não vão sair sem resposta daqui. Por uma questão de ordem, a gente tem que manter uma sequência. Galera, índice. Me perguntaram aqui qual o tempo desses gráficos. A gente opera day trade nos 5 minutos. Agora o tamanho do Renko. Isso aqui é Renko, né, Luiz? Ou é Kendo? Kendo. É Kendo. Então a gente opera nos 5 minutos, tá? Estou respondendo essa porque diz respeito a exatamente o que está aqui na tela. Vamos lá. Galera, tem um outro indicador. Isso aqui tudo eu estou falando do índice, galera. Não é dólar. Dólar daqui a pouquinho eu vou mostrar como a gente faz. E nem estou dizendo que os setups da Prospera, 11R, 21R, 31R, não estão aqui. Claro que não estão. Mas a gente está mostrando coisas muito bacanas para vocês que vão ajudar vocês. Tá? Outra coisa, se você fizer isso, testar o seu setup, você vai ser vitorioso. Simples assim, da forma que eu estou mostrando. MACD é um indicador também que tem todas as ferramentas de trade por aí. Desde o MetaTrade, Trade, Profit One, todos têm MACD. Vocês vão lá no MACD e vão colocar MACD histograma. Histograma, para ter esse comportamento do gráfico que o Luiz está mostrando aqui agora. Mostra aqui, Luizão, MACD histograma. Ele vai ficar logo embaixo do seu gráfico de 5 minutos. Logo embaixo. Beleza? Marcelo, como eu opero isso? Eu sou bem objetivo, vou bem no ponto, cara. Eu tenho 25 anos de mercado, eu mostro os gatilhos. Tem gente que fala assim, ele está perdendo força, está ganhando força compradora, está perdendo força vendedora. Não. Você só vê perda de força com uma variável, que é o volume. MACD não tem volume dentro. Então, para com essa bobagem de falar que está ganhando força ou perdendo força. Ele está reforçando o movimento do ponto de vista estatístico. E, Marcelo, como que eu opero isso? Você opera simples assim. Está vendo uma linha? Histograma. Aqui é a linha do zero. Toda vez que ele mudar do menor para o maior, ele vai dar um ponto de entrada. Acreditem. E aqui que você entra, na viradinha aqui, ó. Isso tem um percentual de acerto muito maior que 50%. Marcelo, quanto? Não sei, faça o backtest test. Vocês já sabem como fazer isso. Teste o setup, 10 operações, quanto vocês vão buscar de ganho, quanto vocês vão buscar de perda. Qual o percentual de acerto? É viável ou não é viável fazendo isso? Eu asseguro que é viável. Se você encontrar para buscar 100, 150 pontos, também se defender com 100, 150 pontos. Faça um teste. Quem nunca operou, como faz o teste, Marcelo? Calma que a gente pode explicar. E você vai explicar certo. Quem já operou, tem experiência, faça o teste. Beleza?
É simples assim, cruzem isso com a análise de setup de vocês e coloquem no PDCA e vocês vão ganhar dinheiro. Marcelo, vocês operam assim? Não, a gente opera com 11R, 21R, 31R na Prospera, que é muito mais assertivo. E a gente domina isso. Muito. Mas dessa forma também funciona se você analisar, construir o seu racional e colocar no PDCA. Beleza? Podemos seguir, Luizão? O Kaká fez uma pergunta, quero responder rápido aqui. O Kaká perguntou se é todos os tempos gráficos ou só o M5. Kaká, eu vou falar de uma forma bem interessante para poder explicar um pouco. Seja para M5, seja para M10, seja para M15, tá? Independente do tempo gráfico que você usar, quanto maior o tempo gráfico que você tiver na tela, mais assertivo esse tipo de operacional é. Porque ele tira o ruído e executa mais a tendência. Então, eu falo, se você vai trabalhar um MACD, se você tem se você tem uma visão, uma leitura de melhor qualidade, menos ruído no M10 ou no M15, pode ser feito, tá bom? Para fazer scalping, no caso, tempos menores é bom só para fazer scalping. Exatamente. Enquanto menor o tempo, só para fazer scalping, coisa rápida, vamos lá buscar 50, 100 pontos, coisa rápida. Agora, eu quero fazer uma operação de tendência. Pessoal, atenção em tempos gráficos maiores, beleza? Bom, vamos para o próximo. Bora. Aqui. Dólar, Marcelão, é contigo a bola. Dólar. Vamos lá. Gente, ó, nós falamos, vamos só fechar o índice, tá? O índice a gente opera com gráfico de Renko, com médias ponderadas pelo volume e com high-low. É a nossa configuração de tela. E aí, com 21R, 31R ou 21R, 31R ou 11R, é que a gente faz as nossas entradas no índice, sempre pautado em risco, retorno e probabilidade. Beleza? Esse é o índice. O dólar, Marcelo, como vocês operam? Gente, se vocês voltarem um pouquinho na aula de ontem, eu recomendo que vocês voltarem. A gente fez um quadrante lá, uma análise, né, Luiz, de o que dá mais dinheiro e o que é mais, e num outro quadrante, nível de facilidade ou dificuldade. Eu coloquei que o tape reading dá muito dinheiro, mas é muito complexo. Eu coloquei que o índice, da forma que a gente opera com setups Prospera, dá muito dinheiro, mas é menos complexo. O dólar é o melhor ativo para operar é o dólar. Bom, seguindo aqui. Então, assim, gente, seguindo aqui. No tape reading, você tem que entender 3 coisas para poder ir bem. 3 coisas. Que é o presente, o passado e o futuro do metajogo. Presente, passado e futuro do metajogo. Marcelo, o que é o presente? Vamos começar pelo presente. O presente é aonde os players estão colocando as ordens agora. Ou seja, onde estão as intenções, onde eles estão colocando, o que está acontecendo agora, esse é o presente, me desculpa. O que está acontecendo agora, no exato momento? Aonde que você vê o fight, a briga? Você vê no Times and Trades, que é essa tela aqui, né, Luiz? Mostra para a galera. Aqui, você vê você vai ver assim, ó, quem está comprando, de quem e qual volume. Quem está comprando de quem e qual volume, quem está agredindo quem. Isso é presente, você vai entender assim, a UBS está agredindo o Bradesco com quantos contratos, em qual posição de preço? Aí você começa a entender o movimento dos caras. Presente, Times and Trades. Beleza. E aí você tem que entender um pouquinho do passado, para ver onde os preços vão ser defendidos, onde você vai ter zonas de proteção ao preço. Marcelo, mas porque no passado, onde estão as brigas, onde estão os grandes congestionamentos de negócio? E aonde você vê isso? Eu vejo isso, o Luiz vai mostrar para vocês, no volume at price. Aqui, ó, essa tela do meio. Reparem aqui, galera, aonde tem muitos negócios sendo feitos, em qual preço,
é aí que a gente pode colocar zonas de proteção. Você vai observar o preço, você vai observar quem entrou, você vai observar o nível de agressão, você pode colocar um stop ali embaixo. Marcelo, que bacana. Então, estou entendendo quem está agredindo quem, qual patamar de preço no Times and Trades presente. Mas eu tenho que entender o passado um pouquinho para ver se o cara comprou muito ali embaixo o Bradesco, ele vai querer que o preço suba. Você tem que entender o passado para poder formar a tua opinião do que vai rolar. Sim, é no Volumetric Price que você vê isso. E no futuro, Marcelo, lembra que eu falei que você tem que entender de 3 coisas: presente, passado e futuro? Passado, Volumetric Price. Presente, Times and Trades. E o futuro? O futuro é o Superdom, ou Metrics, ou simplesmente o Book de Ofertas. Lá você vai entender as intenções. E o BF comprou pra cacete do Bradesco, quando agrediu, sei lá quantos mil contratos. Ela já tinha entrado lá embaixo, tem uma zona de proteção, botar meu stop. E ela botou liquidez para vender lá em cima. O que vai acontecer? Qual a probabilidade do movimento? Nós vamos surfar na onda. É assim. Gente, a hora que você entende isso, da maneira que a gente aqui na Prospera opera, você fala, não acredito que é simples assim. Os caras que operam tape read por aí, eles complicam demais. E você não consegue entender o que eles falam e muito menos entender o racional das entradas. Aqui não. Aqui a gente deixa claro aonde a gente está entrando, por quê, aonde a gente vai se defender e onde não vamos buscar. É só você ver o Prosperando Juntos com o Luiz lá, toda manhã, né, Luizão? Ele bota lá quantos pontos a gente conseguiu no dólar, no índice. Vocês vão ver claramente os pontos de entradas e saídas. Observando o paper reading. Vê o Prosperando Juntos. Beleza? Galera, se você quer se tornar um profissional no dólar, tem que entender de paper reading. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, quem tem 25 anos, e vocês estão numa live da Prospera, eu espero que vocês respeitem o que a gente fala, e aí se não coloquem em contrapontos, não tem problema. O dólar é muito mais difícil de operar. É raro quem é consistente no dólar. Trade de varejo. No índice é muito mais fácil. Eu asseguro isso para vocês. Tá bom? Pode passar, Luizão. Galera, faça esse ponto e o próximo, Luizão. Depois a gente vai chamar a galerinha da Prospera para falar um pouquinho aí dos resultados deles, tá bom? Beleza. Mas eu quero falar um pouquinho desse aqui, vamos lá, evolução do tempo. Cara, para você trabalhar com dólar, o Marcelo está falando que é um fator muito importante. A questão do dólar realmente é muito mais complexo. Você tem que saber quem está comprando, quem está vendendo, se existe a possibilidade de existir, né, no caso, lote escondido, você tem que entender quem é os players e qual posição que eles estão fazendo no médio naquele momento. Tem que entender de evolução do tempo? Tem que entender de evolução do tempo. Né? Ah, mas, Fernando, nossa, assim, tem que olhar tudo isso para poder operar dólar? Se você quer ser consistente, ou pelo menos entender a dinâmica de uma operação de dólar, é fundamental entender isso. Outra coisa também que vocês têm que entender, para quem for trabalhar com dólar, né, é entender que você tem que entender o que é análise PTAX, o que é uma PTAX, tá? Como se for uma PTAX seja futuro, seja uma PTAX, um casado, você tem que entender como é que funciona uma PTAX. Você tem que entender de ver o ato, tanto no mini quanto no cheio, tá? Você tem que entender divisão de mercado baseado em 2 dias do mercado para você entender ali as formações de operacional, principalmente em dólar. Então, o dólar, quando a gente fala de tape reading no dólar, ele é uma coisa que é um pouco mais complexa pelo fato de você ter que entender muitos detalhes para você tomar uma decisão. Lembrando que o índice ele respeita fractais, enquanto o dólar ele vamos falar assim, sensorial do mercado, onde é que um player está comprando, baseado principalmente nos pontos de entrada dentro do próprio banco, né? Se tem gente comprando, se tem gente vendendo dólar lá dentro, então ele consegue, assim, não falar que ele está movimentando o preço, mas só que ele consegue ter uma informação um pouco mais privilegiada do que a gente. Também por isso que tem essa dificuldade no dólar. Beleza? Ô, Luizão, show de bola, Maninho. Beleza.
Beleza? O Miguel está Mas falando sem falar em payroll. Payroll entra bem nesse slide aqui aqui, agora, né, Luizão? payroll entra exatamente aqui. Obrigado, Miguel, pelo ponto aqui. Gente, eu vou falar, Luiz, depois você me ajuda, tá? É muito comum, gente, aqui nós vamos falar a nossa verdade, tá? Vocês não precisam concordar. Aqui é um conhecimento que a gente está passando. Adquira o conhecimento. Reflita, teste. Nós não estamos aqui para debater, né? Nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, né? Então, assim, ouvem, digerem, bom? E é isso aí. Gente, assim, tem um ponto que os grafistas que operam gráfico sempre falam, dizem que é da teoria de Dow. Equivocado demais, porque Dow nunca falou isso que eles falam, que o gráfico está tudo lá dentro. Se você observar o gráfico, está tudo lá dentro, ele vai te ajudar. Bobagem. Miguel já deu a dica aqui. Num dia de payroll, vocês acham mesmo que no gráfico está tudo lá dentro? Numa época como essa, que nós estamos numa briga danada em inflação e juros, o Fed, o Powell, falando todo dia lá, está rolando sobre a economia dos Estados Unidos, Netflix soltando resultado, vocês acham mesmo que está tudo dentro do gráfico? Ingenuidade, galera. Vocês têm que entender para operar poder de notícias. Eu vou dar uma regrinha muito simples para vocês, muito simples, de quem opera há 25 anos contra bancos nas maiores instituições do país. Não é de trade de opções binárias, não. É alguém que realmente já viveu muito isso. Notícias, fiquem assim, ó, façam assim, vocês vão ser felizes, vai ter sucesso. Vocês têm que entender, a nossa bolsa fechou 6 horas da tarde. O que acontece logo depois que a nossa bolsa fecha, galera? Abre a sessão asiática. Você tem que entender o que rolou na sessão asiática para vir operar no outro dia de manhã. O que é a sessão asiática, Marcelo? Sessão asiática é Japão, China, Austrália. Se atente na China e Japão. Se a China desabou, China, que é o principal cliente do Brasil, você acha que nós vamos abrir gap de alta ou baixa, se lá desabou? Claro que vai estar para baixo. Então, se liga na sessão asiática. Se ligou na sessão asiática, depois vai para os futuros dos Estados Unidos. E quando abre a nossa bolsa, já passou pelos futuros dos Estados Unidos. Como que está o futuro dos Estados Unidos? Está operando no positivo? Se está operando no positivo o futuro dos Estados Unidos e a sessão asiática foi para cima, claro que o nosso mercado vai subir. Entendido isso, que é a dinâmica do mundo, então o índice sobe a partir das boas notícias e o dólar cai aqui no Brasil. Tem que estar ligado no calendário econômico, né, Luizão? Como aqui falou, dia de payroll. Payroll é a primeira sexta-feira de cada mês, né, Luiz? Cara, payroll é folha de pagamento não agrícola lá nos Estados Unidos. Quando sai esse trem, balança o mercado demais. Você tem que estar ligado nisso. Não tem jeito para você desconsiderar isso. E aqui na Prospera, nós temos uma regrinha bem legal que a gente ensina de uma maneira simples para você surfar nos movimentos da notícia. Tem gente que só opera a notícia. E vai bem. Beleza? Então, galerinha, fica a dica. Cuidado ao acreditar que o gráfico vai resolver sua vida. Difícil. No índice, te ajuda. No dólar te mata. Bom, Luiz, quer complementar, meu jovem? Ou alguém, Leandro, Franz, alguém da Prospera que queira complementar o que eu estou falando aqui? Lucas Capelete, enfim. Sobre o poder de notícia aí, né? A gente sabe que vai ter os horários das notícias que vão acontecer aí quando a gente pega o calendário, né, econômico, quando a gente dá uma olhadinha ali, que nem o Miguel mesmo fala, petróleo, minério, né, sessão asiática, a gente daí também tem commodity, que a gente tem que dar uma analisada no geral. E esse é o caminho para você identificar qual o melhor a fazer naquele dia. O petróleo é complicado porque ele tem outras variáveis, tá, Miguel? É um pouquinho mais difícil de te explicar agora, assim, rapidamente, né, sobre o petróleo, por causa que ele tem algumas máximas aí que eles são um pouco mais confusas. Mas
petróleo também é importante estar sempre analisando. Beleza? Então, galera, fica a dica. Notícia você tem que estar ligado, tá bom? Então, vamos lá. O Rafael está perguntando se a gente tem aula ao vivo para operar todos os dias. O Rafa, nós temos sim, inclusive, espera até o fim que nós vamos mostrar qual é a nossa dinâmica, tá? Vai ficar bem legal para você entender. Pode passar, Luizão, por gentileza. Galera, antes de eu falar do PDCA, o PDCA, a gente falou muito ontem, hoje nós vamos falar demais. Eu quero que, se possível, alguns caras que é referência na Prospera, que foram alunos, hoje eles tocam as unidades da Prospera, eles têm um resultado incrível. Por isso que eu falo, não é só o Marcelo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 51 anos. Por isso que eu falo assim, com muita humildade, que vocês têm que respeitar os mais velhos. Viu, Franz? Estou brincando, mas tem que respeitar os mais velhos. Estou falando com o Franz, que está logo embaixo de mim, aqui no vídeo. Mas brincadeiras à parte, acredito no que a gente está falando. E não é só o Marcelo falando. Nós vamos colocar pessoas agora de altíssimo nível para falar para vocês. E você sabe por que eles chegaram nesse nível? Leandro, Franz, Lucas Capelletti, não sei mais quem está aqui, Rafa, Luiz, o André, uma infinidade de caras aqui que ganham dinheiro para caramba, são consistentes. Sabe por quê? Primeira coisa, eles tiveram a humildade de ouvir. Um grande problema dos traders, eles chegam com ideias pré-formadas, eles não conseguem ser consistentes, não conseguem. E eles chegam com ideias pré-formadas e ficam teimando naquilo. Fala, cara, você quer dinheiro? Você não quer dinheiro, pelo amor de Deus, para ouvir. Que aqui a gente ganha. E não é o Marcelo só falando, eu quero que o Leandro fale, o Franz fale, o Lucas Capelletti fala, Luiz fala, Rafa fala, tá com vocês, galera. Então, de coração, fala para essa galera o poder desse negócio do PDCA. Eu queria, vamos categorizar, assim, fazer uma filinha. O Lucas Capelletti, você está aí, Lucas? Se apresenta, Lucas, fala de onde você é, quanto tempo você opera e como começou a tua jornada com a Prospera. Pode ser Lucas, pode ser Leandro, pode ser Franz, pode ser Luiz. Sim, fala, Marcelão. Fala, Luiz. Ô, meu jovem. Tranquilo? Fala, Luquitas, fala a tua experiência, fala, enfim, palavra é sua. Fala um pouquinho do PDCA, como que seu... Enfim. O que muda no começo, no fim? O que foi que mudou? Como é que foi? Eu conheci a Prospera, né, faz uns 3 anos e meio aí, né? Vim de um caminho errado, né? Que eu fui atrás de conteúdo de internet gratuito, né? Onde a gente aprende a sempre querer ganhar mais, né? Sem esse PDCA, né? Sem o gerenciamento. E foi realmente, como o Marcelo falou, foi difícil de entrar na minha cabeça. Logo após que eu fiz o curso, eu sofri uns tempos ali, né? Perdi bastante dinheiro aí. Vou falar para você que eu cheguei a perder, no decorrer aí, 15, 20 mil tranquilo, né? Mas nunca desisti até o dia que eu acordei. Realmente, eu parei para ouvir. Conversei até com você, Luiz, não sei se você lembra, a gente ficou quase 1 hora no telefone, aquele suporte todo, né? Isso, para mim, foi essencial. Foi onde eu aprendi que você tem que seguir um gerenciamento, né? E começar pequeno e almejar, né? Eu comecei ganhando, em média, R$100 por dia, devido à minha banca, né? Fui aumentando mão, né? Ganhando 200, aí subindo, fui para 300, 500, 1.000, cheguei a ganhar 3.000. Hoje eu tenho o meu PDCA dentro da minha banca, que me permite ganhar R$3.000 por dia, né? E assim, e o melhor do PDCA é que você, que nem o Franz falou logo no começo aí, você opera sem peso. Eu sei que se eu perder hoje, beleza, amanhã eu vou fazer a mesma coisa, eu vou entrar dentro da minha estratégia, dentro do meu gerenciamento e eu vou seguir o mês. E é quase certeza que todos os meses você fecha positivo. Tem um mês que você fecha um pouquinho mais rápido, né? Lógico que os gains vêm mais rápidos, que isso é excelente, como aconteceu em janeiro, fevereiro, para nós aí foi excelente. Fechando meta aí com 7 dias de operação, né? Então, isso eu não tenho o que falar.
E detalhe, né? A meta mensal em 7 dias, que é assim, mais de 60% da banca, né, de retorno. Então, isso você não tem em nenhum lugar. E eu só consegui isso aí dentro do PDCA e seguindo esse plano, né, que tem que ser seguido. É a chave está aí. Boa, Luquitia. Valeu pelas palavras, Luquitia. Agora eu quero aproveitar que o Franz está aqui. Obrigado pelas palavras. Franz, fala para mim como é que é a vida antes e depois do PDCA. Explica pro pessoal aí como é que foi esse trilho. Vida antes não existe, né? Porque como a gente brinca, PDCA é vida. A vida começa Aliás, com é o PDCA. cupom, hein? É o cupom. PDCA é vida. Fala, Franz. PDCA é vida. Então, foi até interessante, sempre comento, né? O vídeo, para mim, acho que a virada de chave, né? Da minha meu caminho, minha trajetória aqui no Day Trade foi aquele vídeo que eu sempre falo que eu vi o Marcelão falando sobre PDCA pela primeira vez. PDCA não é algo novo, é algo que a gente já usa na indústria, né? Para melhorar nossos processos, para melhorar a segurança dos processos. E por que não, né? Quando eu vi o Marcelão falando pela primeira vez num vídeo, cara, por que não realmente não aplicar isso nas finanças, né? No nosso plano aí de finanças. E aí, vim a conhecer, fiz o curso com a Prospera, né? E aí ver esse lance da gente escutar um ao outro, né? Ver os backtests de todo mundo, né? Esse grupo unido que a gente tem, né? Pegando os resultados um do outro, colocando em backtest, colocando no nosso PDCA. Quanto mais informação a gente consegue colocar nele, né? Mais consistente, mais sólido ele fica, né? E também, é claro, né? Você vai aplicando ao seu próprio estilo, né? A sua segurança, né? Que isso também é muito importante, né? Não é um lance que é um lance universal, cada um tem o seu. Mas com as informações de todo mundo, o seu próprio fica mais sólido. Pô, Franz, tá perfeito, As pessoas até me perguntam, né? Por que a gente acaba virando franqueado, né? A gente acaba virando franqueado justo para ter essa rede de informação, onde um ajuda o outro. Quanto mais gente a gente tiver trocando informações, quanto mais gente tiver junto com a gente, né? Operando, trocando informação, né? Dividindo resultados, né? Até um tempo atrás, né? Eu lembro quando a gente começou a fazer os nossos setups, né? A gente operava 21, daqui a pouco veio, né? Luizão, pô, estamos aqui o 31, então você vê, em 2 anos que eu estou operando, né? A gente já teve uma evolução para um outro tipo de setup, né? Se é melhor ou é pior, para mim, para o meu tipo de PDCA, para o meu estilo, é mais seguro. Eu opero uma vez só no dia, né? E depois vou cuidar do filhão aí o resto do dia, né? Isso aí. O Galera, Franz, ele falou uma coisa muito interessante agora, que eu gostei, que foi tipo a sua personalidade, né? A gente fala que num jogo de futebol, né, não existe só atacante. Você tem volante, você tem zagueiro, você tem goleiro, cara, você tem um monte de gente e cada um trabalha de uma forma diferente, são estilos, entendeu? O PDCA ele tem essa parte bonita porque cada um consegue, dentro de um gerenciamento do que ele gosta de fazer, conseguir ter resultado com isso. Isso fica muito palpável, né? Quando você começa a trazer o PDCA na prática mesmo, tá? Eu queria agradecer o Franz pelas palavras e o Leandrão, você consegue abrir o microfone, Lelê? Leandrão e a Daisy também vai falar um pouquinho conosco. Fala, Leandrão. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Beleza. Tô aqui escalado na missão filhão, acabou de ficar ali no quarto um pouquinho, mas... Cara, fica até mais fácil falar depois que o Lucas falou e que o Franz falou, cara, porque eu acho que já foram no ponto em vários quesitos muito importantes, né? Então, assim, falar um pouco aqui como é que foi entrar na Prospera, muito foi por causa de que a gente falou agora, que o Franz comentou, cara, comunidade, pessoas, conjunto, evolução contínua, né? O que o Lucas falou, trazer ali a humildade, saber que a gente está para aprender, estamos para entender, estamos para se descobrir, né? Eu não lembro quem foi que perguntou aqui de pouco, no histórico nosso aqui, perguntando se o gráfico vai para tal região amanhã, perguntando se é rentável. Gente, tudo isso a gente tem só uma maneira de mostrar é que a gente faz, através de dados, base e perfeitamente, que nem o Franz pegou uma complementar aqui, cara, estudo e melhoria contínua. O PDCA é isso, que o Marcelo falou, ciclo da melhoria contínua, até coloquei no comentário. O Luiz, quando a gente estava estudando para aperfeiçoar nosso modelo,
Ele trouxe o modelo do setup 31. Eu falei, cara, isso aqui nunca vai fazer sentido. A gente literalmente está perdendo muita coisa do movimento. Mas eu sou engenheiro civil. Quem sou eu para negar a matemática? Quando a gente coloca um risco-retorno eficiente, me traz uma base de acerto superior a 72%, 75%, onde mesmo acertando, essa é a média histórica. Mas se eu fechar um mês, por exemplo, com 55%, 60%, eu fico literalmente no 0 a 0 ou um pouco de down. De 12 meses, a gente teve um mês assim ano passado. Quem sou eu para negar? E como a gente chega nisso, gente? Estudando, compartilhando, desenvolvendo, comunidade, né? Comentário do Capelete. Começa de pouquinho, respeita o processo, devagar, galgando. Comentário do Franz, comunidade, desenvolvendo, conversando. E é dali que vem. Então, assim, se alguém está aqui hoje para tentar conhecer um pouco mais, conhecer do mercado ou conhecer de pessoas sérias e idôneas no mercado, vocês estão no lugar certo. E espero que a gente consiga ajudar vocês mais nesse caminho aí. Mas basicamente isso, não tem nem o que falar, cara. A galera já matou tudo. É isso aí. Tá show, Leandrão. A Deise tá por aí? Tá ouvindo, Deise? Trazer uma mulher aqui, né? Deise e Rafa. Tô sim, tô por aqui. Ô, dona Deise! Tudo bem? Dona Deise é sacanagem, Marcelo. Pelo amor de Deus, hein? Eu tenho idade, você quase vô dela, eu chamo ela de Dona Deise. Ah, Fale, não tem Deise. não, não tem não. Aqui tem quarentinha já. Nossa senhora, não quero saber a minha. Gente, depois que todo mundo falou aí, assim, a gente nem tem muita coisa para falar, né? A gente se vê um pouco na história de cada um. Na verdade, a gente fala assim, que vamos surfar, que nem o Marcelo fala, vamos surfar na onda do mercado, né? Eu tô aqui hoje porque eu acabei surfando na onda do marido. Na verdade, Olha quem começou foi meu esposo, Wagner, né? E não começamos tem muito tempo, igual eu vejo que tem gente que tem bastante mais tempo que nós. Nós começamos tem uns 3 anos e meio, mais ou menos. E aí, por conta do serviço dele, a gente acabou indo morar em Porto Velho, Rondônia. Olha aí. E aí chegamos lá e eu não gostei muito do lugar e com a família inteira, eu falei, não, a gente precisa de arrumar um jeito para voltar. Não quero ficar nesse lugar aqui não, que não acostumei longe da família. Aí foi onde ele começou a buscar de verdade, porque assim, ele fazia algumas operações, mas ele não tinha consistência. E aí ele tinha medo de sair do serviço e tal. Ele falou: como que a gente vai sair? Não tem nada, né, firme. Um dia ganha, no outro perde. Um dia fazia 5.000, no outro dia perdia 8, e assim ia. E no começo, né, como a gente não tem muito medo, quando você vê que no simulado tudo vai ótimo, aí ele fazia uma graninha boa, só que depois entregava tudo de volta para o mercado novamente. E aí foi buscando curso, buscando se aperfeiçoar, e foi onde ele encontrou a Prospera. Aí fez o curso, gostou, deu certo, super certo, tanto é que em menos de 6 meses a gente voltou. E aí eu fui pegando gosto da coisa também, né? Falei, não, é melhor trabalhar de casa, é mais fácil, dá para mim ficar com o pequeno. Tenho 3 filhos, então assim, é uma vida bem corrida, mas que dá para a gente planejar direitinho, né? E trabalhar e cuidar todo o resto do que a gente pretende. E aí foi onde a gente acabou tendo a consistência. No fim, hoje, meu esposo opera, eu opero, a filha está fazendo psicologia, mas está indo para o mesmo caminho. Ela já fala, eu estou estudando. Ela falou ontem, mãe, eu estou fazendo psicologia, mas eu vou trabalhar, eu quero trabalhar como psicóloga, mas eu não vou abandonar, não. E ela está estudando, está fazendo as operaçõezinhas dela. E o que traz a gente aqui é a consistência realmente. O que tem de diferente na Prospera realmente é isso, né? No mercado aí fora a gente encontra bastante coisa nos cursos, a gente até aprende algumas coisas, aprende bastante coisa, aliás. Só que eu nunca vi em outro curso o que a Prospera trouxe, que é a consistência. Não adianta nada a gente operar, fazer as coisas sem consistência. Sem consistência não tem futuro, né? E PDCA realmente é vida, né? Para tudo, é isso mesmo. E assim foi a nossa trajetória. E aí, tanto que gostamos, que aí viramos uma franqueada também. E aí a gente tem a licenciada da Prospera de Sorocaba, né? E é isso aí. O pessoal também me pergunta, fala, mas vocês trabalha como trader e ainda tem
licenciada ainda, mas é isso que a gente vê falar mesmo. Quando a gente vê que o caminho é difícil, e a gente encontra uma coisa tão simples, tão fácil de fazer, a gente quer expandir e passar para as outras pessoas. Eu vejo muitas pessoas com as mesmas dificuldades que a gente teve. E é esse o prazer da gente em ter a escola e poder proporcionar isso para as outras pessoas. Bacana, Deise. Eu quero só mandar um salve aí para o Bruno Pedroso, para o Alexandre Cheque e para o E Weber. a Bruna Pedroso e o Alexandre Cheque. Bruna Pedroso e o Alexandre Cheque. Isso aí, Weber. Isso. Muito obrigado por estarem conosco, viu, galerinha? Obrigada. Obrigado, Deise, pelo depoimento. Pessoal, Imagina. pessoal que está aí agora, assim, vocês viram como foi forte isso? A gente, na vida, tem que ter um propósito, galera. E para a gente ser feliz de verdade, de fato, a gente tem que ter um propósito. A gente primeiro tem que seguir um propósito. O meu propósito é viver disso. E dentro desse propósito, a gente tem que impactar a vida de pessoas. Vocês viram o que essas pessoas falaram? Você acha que tem alguém brincando aqui? Sabe que essas pessoas que acabaram de falar para vocês têm em comum? Isso aqui está na tela. Mentalidade vencedora. Eles estão dispostos a aprender. E aí, desculpa falar uma coisa assim, eu percebo muita dificuldade nos traders. Os traders, eles não querem aprender. Não que nem eles. Eu acredito que quem está aqui conosco numa sala fechada pelo Zoom também não vai se enquadrar nisso. Os traders não querem aprender. Eles querem ficar pulando de galho em galho, pegar tudo gratuito. Você acha mesmo que você vai sair do lugar fazendo isso? Ouve a história desses meninos, gente. Olha o que eles têm em comum. Mentalidade vencedora. Primeira coisa. Segunda, planejamento profissional. O que é isso? É PDCA. E disciplina no plano. É o que nós estamos falando aqui, é que a comunidade nos ajuda. Você acha que o Marcelo Campi hoje seria algo sem essa comunidade? Leandro, Franzo, Luiz, a Rafa, a Deise, é a comunidade que coloca a gente lá para cima. É a comunidade da Prospera. Você quer ser consistente mesmo, mas quer mesmo? Está disposto a ouvir? Está disposto a aprender? Está disposto a ficar que nem pipoca virado ao avesso? Vai doer para a alma. Mas você vai para a consistência. Mas você está disposto? Se você está disposto, a gente vai falar um negócio muito bacana para você aqui. Mas é para mudar a tua vida. É para colocar você aqui nesse caminho, para fazer igual esses meninos estão fazendo. Você está disposto? Se está disposto, olha isso aqui que a gente vai mostrar para vocês. Vai lá, Luizão. Galera, você está disposto? Aqui a gente muda a vida das pessoas de fato. De quem quer. Não quem vem disputar que sabe mais. De quem quer aprender. De quem quer aprender. Você quer mudar um homem? Isso é bíblico. Isso é forte que eu vou falar. Sabe como uma mulher tem que mudar um homem? Fazendo o homem trocar de rodinha. Rodinha na turma de amigos, né? Não na outra rodinha. Tem que trocar de turma de amigos. Você tem que andar com gente vencedora, gente. Para de andar com mula manca. Você quer ser consistente? Anda com gente vencedora. Com gente próspera. Com gente que está com a intenção igual a tua. Que vai te ajudar. Que você não vai estar sozinho. Então, essa é a proposta que a gente tem para você. Para você não ter desculpa, para seguir com a gente. As 15 primeiras pessoas vão ter 40% de desconto nos treinamentos, desde que façam EAD. Os presenciais tem que ser discutido com os nossos licenciados. Tem uma estrutura tem um curso de estrutura. Para quem for fazer EAD, 40%. Sabe o que é 40% de desconto? E mais um ano conosco. Operando com a gente, terça, quarta e quinta, todo dia lá com o Luiz, com o Franz, com o Leandro, com a Deise, com a Rafa, com todos os nossos franqueados. Está disposto a mudar de vida? Está disposto a aprender? Está disposto a virar pipoca? Virar do avesso?
Está aqui, está na tela. As 15 primeiras pessoas vão receber 40% de desconto. Tá bom? Está na tela. O cupom de desconto, galerinha, para os franqueados, para o Luiz, para a Rafa, é PDCA, é vida. De novo, 40%. Está na tela, está com vocês. E aí, vai ficar de fora? E para esse ficar evento discutindo também, isso. pessoal, a gente também, além dos 40% de desconto, a gente está dando 1 ano de acompanhamento. Se você comprar um treinamento nosso, de qualquer tempo aí, a gente sempre vai dar 6 meses. Para essa situação, a gente está dando 1 ano de acompanhamento aí, no geral, para você também trabalhar melhor essa parte. Beleza? Eu queria mostrar para vocês a questão de valores aqui, tá bom? A gente tem aqui, no caso, intensivo diurno, começa semana que vem, tá? De 2.940, 1.764, modalidade IAD. Cara, para os 15 primeiros. Beleza? Para quem vier conosco no noturno, porque não consegue fazer o diurno, tá bom? Vai para R$ 1.434 para a modalidade IAD. Tá, olha, e vem ainda esse 1 ano de acompanhamento aí pro pessoal. Tá? A gente está aqui para poder ajudar, sim. A gente está aqui para poder fazer o nosso melhor. A gente está aqui para poder apresentar o que a gente faz no nosso dia a dia. E, cara, é uma situação muito boa. Tá? 40% mais 1 ano de acompanhamento é bastante coisa. E aqui a gente está para poder presentear vocês. Com Bom, esse galera, 1 ano. é isso aí. Tá com a galera, tá no grupo. Quem tiver mentalidade vencedora e quiser mudar de vida, tá na mão de cada um. Você é o senhor do seu próprio destino, não é mais ninguém. Não é mais ninguém. Aí faça uma reflexão. A gente está aqui para ajudar vocês, para ajudar muito vocês. Eu asseguro que a gente aqui, a gente transforma você, se você tiver afim. Bom, então é isso. Eu agradeço a participação de todos. Vou ver se tem alguma outra pergunta aqui para a gente responder, mas eu acho que de uma forma geral a gente já respondeu, né, Luizão? O Leandro já respondeu as questões mais técnicas aqui. O Miguel está falando de quando eu devo começar, depende do seu momento, Miguel. Você pode, depende do seu momento, do seu capital, do seu... O PDCA te permite operar com 1 ou 100 contratos. Vai depender do seu emocional, da tua disciplina no PDCA e do quanto de dinheiro você tem de capital para começar. Então, depende muito. A gente precisa... É isso a diferença nossa, nós vamos te entender e nós vamos construir com vocês PDCA. Não tem resposta pronta. Na internet, se procurar isso, aí vai vir 1 milhão de respostas. Não, a gente vai te entender. Como é a tua parte emocional? Como está a tua parte de capital? Você só tem isso como profissão ou você tem outra profissão? Aí sim nós vamos desenvolver um plano para você remunerar o seu capital de verdade. Tá bom? Então, eu nunca vi nada assim no mercado, bacana. Comentário aqui. O Miguel falou um pouquinho da história da Daisy. Gente, é isso. Pessoal, É isso. importante agora, deixa eu falar rapidamente. O grupo que vocês estão, a gente está abrindo ele agora para vocês, para poder tirar todas as dúvidas que vocês mandarem. Estamos disponíveis para poder tirar todas as dúvidas, ele vai estar aberto para tirar qualquer dúvida que vocês apresentarem. Tá? Estamos aqui para poder ajudar. E vem para cá que a gente vai te ajudar da melhor forma possível. Beleza? É isso, Marcelo? É isso aí, galera. Sim, senhor. Franz, Leandro, Deis, alguém quer fazer algum comentário mais? Marcelão, creio que não. Só quero realmente aqui parabenizar a todos. Cara, a gente estamos aqui com 30 e tantas pessoas. Então, parabéns para quem está aqui. E reforçar que tanto eu quanto a galera que está à disposição para ajudar nas dúvidas, na composição. E que nem o Marcelo falou, não tem resposta pronta. O fato de vocês entenderem isso, saber que vocês vão estar no lugar certo para construir essa resposta, é o caminho que vocês estão, é o sinal que vocês estão no caminho certo. Então, parabéns para quem está aqui. Só falta mais uma decisão. Estamos esperando vocês. É isso aí. Ô, Luiz, faz uma gentileza, coloca o telefone com a Rafa, coloca seu telefone aqui, Rafa. Estão perguntando dos horários, tá? Não sei se a pessoa está no grupo, tá? Coloca o telefone da Rafa no chat. O Cacá está perguntando, colocando em prática, tudo correto, quanto de banca preciso fazer na média para R$500 diário? Cacá, você tem emocional? Você opera melhor dólar ou índice?
Você quer fazer R$ 500 por dia? Bacana. A gente precisa entender um pouco você. Senão você vai perder R$ 500 por dia. A gente Marcelão, precisa entender o teu perfil para poder traçar isso para você. Não é simples assim. Não é simples assim. Acredite. Vem com a gente que a gente monta um planinho para você. Fala, Leandrão. Pode falar. cara, me permite, isso é uma coisa que eu gosto muito e a gente aborda isso muito forte no nosso treinamento na conclusão do final, né? Que eu falo, a cereja vem no fim. Kaká, a primeira resposta, cara, se você está buscando quanto você tem que ganhar, está no caminho meio torto, cara. A primeira resposta é o quanto que eu posso perder. O quanto que eu posso perder vem de quanto de capital eu estou dispondo para o meu aprendizado. E o fato desse daí estar acontecendo vem de quanto eu já aprendi, de quanto eu já me desenvolvi. Então, aqui a gente responde de trás para frente. Então, não é quanto eu posso ganhar, é quanto eu posso perder. Quanto eu posso perder vem de quanto de capital eu tenho. Quanto de capital eu tenho, tem de quanto eu já me preparei para fazer esse trajeto começar. Então, é dali que a gente começa. Mas é só esse complemento, Marcelão. E é isso aí. Pessoal, agradeço a todo mundo que participou da live, esticamos bastante aqui. O grupo está aberto para todas as perguntas. Obrigado a todos. E até amanhã no Prosperando Juntos, às 9 horas da manhã, pessoal. Tá bom? Agradeço a todos. Valeu, gente. Até Grupo mais. aberto, faça as perguntas lá e vamos que vamos. Os primeiros 15, 40% de desconto, hein? Bora lá. PDC. Tchau, Galera, boa noite. Estamos à Boa disposição. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.